a respeito de uma palavra que talvez você não a conhece, mas de hoje em diante você vai lembrar desta ministração e vai dizer: eu quero ser como esta ministração do pastor Adilson. Eu quero falar sobre ágatos. Diga comigo, ágatos. O que significa a palavra ágatos? Ela nos traz o significado de bom, de excelente, de virtuoso. Mas trazendo para o dia de hoje, para esta ministração, eu quero que vocês entendam que não basta eu ser bom, não basta eu ter uma excelência, uma boa reputação. Eu preciso de algo mais. E ágatos, no sentido bíblico, ele faz menção a um atributo de Deus, que diz que Deus é bom. Ágatos é o homem cheio de Deus. Ágatos é aquele homem diferenciado. Ágatos é aquela mulher virtuosa. Ágatos é aquela pessoa que anda pela fé. Se eu perguntar aqui hoje, vocês têm fé? Se eu perguntar ali nas redes sociais, você tem fé? Se eu perguntar para os que nos estão vendo pela TV Cidade Verde, para mais de 100 cidades, você tem fé? Sabe qual vai ser a resposta, pastora Fernanda? Sim, eu tenho fé. Querido, fé está muito longe de ser o que eu e você pensa que é. Fé não é pensamento positivo. Mas, pastor, o que é fé? Resumindo, a fé é quando eu deixo de acreditar em mim e confiar em Deus. Atos, capítulo 6, verso 3, guarda este versículo, nunca mais esqueçam deste versículo. Ele fala de 3 características que o homem ágatos tem que ter. Ele é um homem de boa reputação. O que significa um homem de boa reputação? Um homem que tem berço, um homem que tem caráter, um homem que tem família, um homem que não deixa a sua família, um homem que tem uma situação, uma qualidade, humanamente falando. Aí eu fico pensando, eu acredito que você também está pensando, queridos, o início da igreja primitiva, só numa ministração de Pedro, mais de 3.000 almas. Então o que eu estou pregando aqui é sério. Escolhe para mim 7 homens. 7. Quantas
pessoas tinham nessa igreja primitiva. Então, ágatos não é qualquer pessoa. Essa boa reputação é algo que destaca. Vírgula. Cheio do Espírito. Com letra maiúscula. Ou seja, esse homem tem que ter, além de caráter, ele precisa ser cheio de Deus. Boa reputação e cheio do Espírito já é mais do que suficiente. E aí eu pergunto, por que? E de sabedoria. Por que sabedoria? Hoje, você vai saber o que significa essa sabedoria. Há pessoas que têm uma boa reputação, que não dá trabalho para pastor, que não dá trabalho na sua casa, um bom filho, isso, aquilo. E essa pessoa, ela é cheia de Deus. Mas a Bíblia está dizendo, ei, você precisa de mais alguma coisa. Então hoje, eu quero que vocês entendam, que eu quero ministrar, que essas 3 características de ágatos, significa homens de fé. Diga comigo, homens de fé. Homem de fé é diferente. Homens de fé. Quando a gente fala homens, querido, eu estou pregando aqui, culto de ceia, para membros, para convidados, para visitantes, mas também estou nas redes sociais. Então, quando a Bíblia fala homens, eu estou dizendo homens de fé, significa homem e mulher. Amém? O ser humano. Obrigado. Queridos, olha nos olhos do teu irmão aí e diga, tu és um ágatos? Tu és um homem de fé? Vamos ver se você é. Senta, amados, dando glória a Deus. O que é um homem que anda por fé? Eu só vou te dar um detalhe. Eu cheguei aqui, João. Minha esposa é prova. Preparei toda a mensagem. Coloquei no tablet. A hora que eu chego aqui, sento, o Senhor falou assim, abre o teu caderno e vamos ver se você entendeu o que é ser ágatos. Eu passei 1 hora escrevendo o que Deus me deu em 10 horas de relógio. Aí eu desço, onde é que está o tablet? Sumiu, amados. Não sei. Para mim, eu cheguei com esse tablet. Mas Deus já sabia que eu esqueci. Eu não sabia que eu esqueci. Mas eu anotei aí. E Ele me deu toda a mensagem novamente. Então, fé significa confiar 100% em Deus, é sair da sua
própria confiança e depositar em Deus. É fácil? Não. Não é fácil. Tiago, Luan Santana, minha versão é NAA. Tiago capítulo 1, verso 1. Quem é Tiago? Incrédulo, irmão de sangue de Jesus, que zombava do seu irmão. Tiago, vírgula, servo de Deus. O pastor Eduardo Joerck, o homem que fundou esse estado de Mato Grosso, abriu em 1936 a doutrina pentecostal aqui nesse estado. Ele disse: irmão Adilson, tu serás um pastor, mas uma coisa eu vou te dizer, e aprenda e guarda isso no seu coração: seja servo de Deus. A primeira qualidade de um homem e de uma mulher de Deus é servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Queridos, o senhorio de Jesus Cristo esbarra na linha do conforto. Frequentar a igreja tem algum problema? Não. Louvar tem algum problema? Não, dá até briga. Mas não tem problema nenhum. Agora, só tem dois senhores. Um é Deus e outro é o quê? Que é isso, meus irmãos, nós estamos 4 anos e meio no discipulado. Jesus Cristo falou: tem dois senhores, ou você agrada um, ou você é o seu coração, que é voltado para as coisas dessa terra. Homens de fé precisa de Deus. Precisa, você tem um encontro com Deus, Ele adentra ao teu espírito e você se converte instantaneamente. Mas e aí? E aí que você vai passar a vida inteira num processo de santificação, ou seja, buscando a fé, deixando a alma e sendo conduzido por Deus. Tiago 1:1 diz assim: servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. O incrédulo escreve uma epístola chamada Tiago, que diz claramente quem é meia boca e quem é servo de Deus. Um homem que a vida inteira zombou, incrédulo, ele se torna uma referência, se torna coluna da igreja e líder da igreja. Quem é você aqui? É pedra de tropeço ou você é coluna dessa igreja? Nessa cidade, você está fazendo a diferença? Aonde você está? Eu vou fazer uma introdução aqui para depois pregar, amados. João 7, do versículo 2, Luan, a 5, eu vou parafrasear, Luan, você vai indo. Os irmãos de Jesus não acreditavam nele.
irmãos de Jesus. E disse: olha, sai daqui, vai para outro lugar, você só perturba. E o versículo de número, se não me engano, Luan, coloca aí, 5. Os irmãos de Jesus não criam em Jesus. Que é isso, pastor? Quantas pessoas estão aqui e não conhecem Jesus Cristo? Não tem nenhum momento com Deus, não sente a vontade de estar andando com Jesus, vive na sua força, vive na sua juventude, na sua garra, na sua altivez, nas suas capacidades. Será que eu e você não estamos tendo essa mesma situação? 1 Coríntios, verso 15, versículo 3, varão. 1 Coríntios, versículo 15. Essa eu preciso ler aqui, senão vou me perder. Varão, eu fiquei sem o tablet, aí me arrebentou tudo aqui. Verso 3. Eu entreguei a vocês o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. As pessoas chegam e falam assim: olha, eu até gosto do louvor dos evangélicos, eu até gosto de conversar com os evangélicos, mas vocês são muito difíceis, tudo de vocês é Jesus. Como é que eu vou oferecer Jesus Cristo para alguém se eu não tenho Ele? E como é que você pode refutar um neófito, um incrédulo? Porque tem muitas pessoas que não têm segurança e ri e sabe, e vai na onda. Verso: antes de tudo, entreguei a vocês também o que recebi. Cristo morreu, vai lá, Luan, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou. Bem simples. Esse negócio aí de morrer e ressuscitar, olha, esse negócio aí não é para mim não. Verso 7. Aqui está a chave dessa ministração. Tiago, ele teve um encontro com Jesus. Mas ele teve um encontro com Jesus, aquela pessoa que ele zombou. E aquelas pessoas que estão zombando com Deus, elas estão zombando com Deus, com Jesus, falando tanta coisa, porque não conhece. Mas a partir do momento que ela conhecer, a vida dela vai mudar. E a sua vida e a minha vida tem que mudar. Então, pregue a Bíblia como ela tem que ser pregada. Deixa de
fazer coisinhas para que a pessoa se achegue a Deus. Ei, ela vai chegar a Deus porque Jesus Cristo vai ter um encontro. Eu tive um encontro. Você teve um encontro com Deus. Verso 14, Luan. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Eu chego no meio de espírita, eu chego no meio de católico, eu chego no meio de tantas pessoas e prego Jesus. Gostando ou não gostando, entendendo ou não entendendo, o meu papel é pregar a palavra. Quem convence o homem do seu pecado é Jesus Cristo. Eu quis adular muita gente, amados, tentando passar um Jesus de diversas maneiras, mas Jesus é isso aqui. Pregue. Põe aqui corintiano. Pregue que Jesus morreu por você. Ele foi pregado numa cruz. E hoje nós estamos aqui fazendo menção que ele derramou o sangue dele por você. Isso aqui deve ter uns 15 centímetros. Irmão, só de olhar já me arrepia. Esse é o Deus que pela mente humana não vai compreender. É o Deus que eu e você temos que pregar. Gálatas 2:7, varão. Aqui estava tendo uma situação na igreja primitiva. E Paulo aqui, juntamente com Pedro, disse: olha, Deus confiou a mim os gentios e a Pedro os judeus. Verso seguinte: aquele que operou eficazmente em Pedro, queridos, Pedro foi escolhido por Deus, discípulo de Jesus. Saulo, perseguidor da igreja. Tem pessoa que você olha assim para ela e fala assim: olha, pastor Adilson, fulano de tal está na sua igreja. Está. Essa igreja não tem Deus, porque essa pessoa está lá na sua igreja. Aí eu digo: a igreja é lugar de doente, a igreja é lugar de pessoas. Então, o apóstolo Paulo, ele não tinha credibilidade. Para quem não sabe, primeiro capítulo de Gálatas e segundo capítulo de Gálatas foi escrito antes de serem escritos os 4 evangelhos. Foi o primeiro livro a ser escrito, segundo os estudiosos, no Novo Testamento. Verso seguinte: quem deu a credibilidade para aquele perseguidor da igreja? Quem? Os 3 homens, coluna da igreja. Eu aprendi que de cima para baixo,
Ah, tem a lista dos aprovados. Tem gente que já começa a olhar de baixo para cima, né? Porque sabe que ele não está lá em cima, então eu quero pelo menos estar lá embaixo, né? Então, ó, o primeiro, e vem descendo. Da esquerda para a direita, Tiago, líder da igreja. Pedro e João. Reputados como coluna, estendeu a mão em Barnabé. A Bíblia diz que Barnabé era um ágatos. Era um homem bom e cheio do Espírito Santo. Saulo era um homem que trazia preocupação. É como eu estou vendo alguns aqui. Mas Deus trouxe você como trouxe eu. As pessoas olhavam e falavam assim: não pode, cara. Essa pessoa não pode ter convertido. Então eu fui também outrora, no passado. Então, queridos, mas o que fez esse homem mudar tanto e ter tanta autoridade? Quando Pedro estava preso e o anjo soltou Pedro, Atos capítulo 12, Luan, me ajuda a pregar, varão. Verso 16 e 17, Luan. Pedro batendo na porta. Quando abriram a porta, ficaram admirados. Verso seguinte. Pedro disse: ficam quietos, que o povo está atrás de mim. Contou como o Senhor, quem é esse Senhor? Jesus Cristo o libertou. Irmãos, ele passou por parede, por porta. Se você quiser acreditar, você acredita. Mas ele foi, as algemas dele foram soltas, e ele foi atravessando as portas, a parede, junto com o anjo. Só que Pedro disse o seguinte: ei, avisam. Quem? Tiago. Avisa Tiago que o irmão dele, o meu Deus e o Deus dele, me libertou. Então eu quero que vocês entendam a importância de um homem que teve encontro com Deus. Não pode continuar a mesma pessoa. Quantas pessoas diz que é cristão e não tem momento com Deus? Qual era a preocupação de Jesus Cristo? Sermão da Montanha, Mateus 6:30, Luan. Se Deus veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Para quem Deus estava ministrando isso? Seus discípulos. Qual a tua justificativa de amanhã você não te separar nenhum momento para estar com Deus? Eu preciso pagar meus boletos, eu preciso pagar
a mensalidade dos meus filhos, eu preciso pagar a prestação do carro. Ei, não está conseguindo? Não, venda o carro. Não está conseguindo pagar a mensalidade das crianças? Tire ela. Que isso? Tire, seja homem, rapaz. Seja um provedor. Encara a vida como ela é para você. Tire ela dessa escola. Você quer viver de aparência? Vá procurar um lugar aonde você não fica atormentado. E peça a Deus com fé que você quer levar sua filha até no Disney, não sei na onde, querido. Mas deixa Deus fazer. Qual é o teu problema? O teu orgulho e a tua prepotência, a tua arrogância, a tua aparência diante de homens. Porque com Deus você não tem relacionamento. Porque se tiver relacionamento com Deus, querido, eu não conheço um homem, eu não conheço uma mulher, ágatos, endividado, mau caráter, que não paga, que empresta e não paga. Não conheço. Ah, pastor, vamos lá conhecer aquela irmã, ela profetiza. Uma das coisas que eu mais fiquei estarrecido dentro da Assembleia de Deus. Pastor, não, que pastor? Irmão Deus, não liga não, vaso é problema. Como é que pode jorrar água de manhã doce e à noite saloba? Querido, cuidado com quem você está recebendo profecia. Porque se essa pessoa não tem um caráter de Cristo, Gálatas 2:19, já estou crucificado. 20, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em você, querida, querido, você tem que andar conforme a Bíblia diz que temos que andar. Mateus 6:30, homens de pequena fé. Mas muitas pessoas dizem assim: por que Jesus estava falando com seus discípulos que eles eram homens de pequena fé? Eles não andavam com Jesus? Querido, andar com Jesus não vai te fazer ir para o céu, não. Porque a Bíblia diz que até o diabo crê. E por que Jesus alinhou os seus discípulos? Porque eles não tinham a sabedoria que eu quero pregar para vocês. Eles não tinham o Espírito Santo habitando neles. Todos eles, sem exceção, negaram a Jesus. Um traiu ele, outro, Pedro, negou ele para empregada doméstica, para isso. Agora, a partir do momento que eles receberam a virtude que eu e você recebemos um dia, o Espírito Santo de Deus, queridos, Pedro não negou mais Jesus. Nenhum discípulo negou mais Jesus. Qual a diferença? Ser cheio do Espírito Santo. Hebreus, Luan, capítulo 3, verso 7. Entendam. O Espírito Santo diz: hoje, ah, mas pastor, eu era uma bênção há 10 anos atrás. Hoje, quero saber hoje. Se ouvirem a voz de Deus, não endureça o coração. Verso 12, 13, Luan.
Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente. O que é isso, pastor? A Bíblia, quando diz coração, está falando do seu espírito. Ou você é conduzido por Deus, ou você é conduzido pelo espírito de porco. Não tem dois termos. Ou é de Deus, ou é de Satanás. Ah, mas fulano é bonzinho. Querido, se o teu espírito não estiver em comunhão com o Espírito Santo, você vai estar fora. Você não tem a graça de Deus. Verso 13, Luan. Hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano. Qual é o tempo? Pelo contrário, anime-se uns aos outros durante o tempo que se chama. Quando você encontrar com uma pessoa, Rose, e ela fala assim, ai, ui. Aí você diz para ela, ei, quero fazer uma pergunta só para você. O Espírito Santo habita em você? Sim ou não? Habita. Então seja crente águia. Enfrenta o problema. Deserto, querido, nunca foi lugar para afastar crente de Deus. Deserto é para dizer para você que você precisa de Deus. Hebreus 4:12. Há alguns versículos, amado. Eu estou pregando sobre a fé. Mas há alguns versículos na Bíblia que você tem que escrever, estudar, sentar, orar, pedir a Deus. A palavra de Deus é viva. Aí alguém vai falar assim, eu não vi nenhuma Bíblia andando. Querido, quem é a palavra? Quem é o verbo? Jesus Cristo. Quando você está lendo a palavra, Jesus Cristo está falando diretamente com você. E Ele morreu, nós pregamos aqui que Ele morreu, mas que Ele ressuscitou o terceiro dia, e Ele vive, e Ele habita em você. Se, Romanos 8:9, se é de fato que o Espírito de Deus habita em vocês. Irmão, pastor, fulana, nossa, olha como que ela veste, olha os cabelos dela, não cortou, tem 10 anos que não corta o cabelo, olha, não sei. Ei, eu quero saber o seguinte, o Espírito de Deus habita nessa pessoa aí? Habita? E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não é de Deus. Pode vestir como crente, falar como crente, cantar como crente, mas não é de Deus. Volta lá, Alain, me ajuda, 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Pastor, o que significa isso? Tem pessoas que estão com problema, vai no psicólogo, senta lá e fala assim, eu estou com problema, meu marido está assim, assim. Sabe qual o conselho que o psicólogo vai dar para você? Bota um chifre nele, larga dele. Estão pensando que estou brincando? Ei, queridos, o Consolador, o Espírito da verdade,
que o mundo não pode ver, mas você pode ver. Eu posso ver. Ó, penetra a palavra de Deus. Vai lá no seu problema. Tem pessoas que falam assim: ah, mas fulano, ele é problema porque em 1930 ele teve um problema lá na infância com o pai. Conversa. Conversa. Por que o senhor fala que é conversa, pastor? Porque a Bíblia me garante que o dia que eu encontrei com Jesus Cristo, tudo que era para trás se fez. Daqui para frente eu sou quem? Deixei de ser criatura e passei a ser filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Pastor, eu não estou entendendo isso. É? Então eu vou te explicar. Tem pessoas que você tem que explicar. O Ever, vem aqui. Fica aqui à minha esquerda. Isabelle, vem cá. Fica à minha direita. Ever. É difícil, mas... Isabelle. Ele está comigo aqui. É como? Filho. Como? Está certo o português? Mas não é filho. Eu dou umas alinhadas dele como pai. Ah, varão, de novo, varão. Bateu o carro de novo. Mas é uma das pessoas que mais convive comigo depois de Fátima, né? Por quê? Nós estamos aqui todo dia na igreja. Ele conhece mais meus defeitos do que vocês. Sabe que eu sou vascaíno. Sabe que às vezes eu chego, né? Mas ele é como filho. Isabelle é filha. Quer conhecer o pastor Adilson? Toca no fio do cabelo dela. Obrigado, varão. Ei, você viu, André? Para entender o que é parece e o que é filho? Tem muita gente que está na igreja, mas não é Romanos 8:14. Só que para ser filho, precisa ser guiado por Deus. Eu quero ser filho, mas bastardo, rebelde. Pois todos os que são guiados pelo Espírito, não de porco, mas de Deus, querido, são filhos de Deus. Eu prego há 30 anos. Deixa Deus governar a sua vida. Deixa Ele tocar a sua empresa. Você está sumido, né, Gimba? Deixa Deus tocar. Deixa Deus conduzir seu casamento. Jesus amado. Hebreus 11. Ah não, volta lá, Hebreus 4:12. Empolguei demais. Pastor, como é que o mundo foi criado? Como é que o universo foi criado? Diz para a pessoa assim, ó. Ah, eu não sei como ele foi criado. Sabe sim. A Bíblia diz como ele foi criado. Hebreus capítulo 4, verso 12. Pega lá o incrédulo lá. Normalmente esses caras, eles são ateus, sabe? Então você já prega para ele a palavra. Apta para julgar o pensamento, né? Então, verso
É 11 mesmo, varão. Hebreus 11, 1. A fé. Eu estou pregando ágatos, homens de fé. Agora eu vou entrar. O que é fé? A fé é a certeza das coisas que se esperam. Meu Deus do céu. Quando cheguei na igreja, para mim 2 mais 2 é 4. Não pode ser 3,8 nem ou 4,1. A convicção de fato que você não vê. Eu sou contador e analista, eu vivo de fatos contábeis. Cadê Micael? Está aí? Né, Micael? O direito, ele é relativo. O juiz pensa de um jeito, o advogado do outro, o promotor de outro, é relativo. E quem sabe mais leis, leva. O cara matou, ele prova que o cara é inocente. Mas a contabilidade, não. É fato contábil. Você gastou R$1.000? Não, eu acho que eu gastei R$1.000. Não, você gastou R$1.000. Saiu R$1.000 da sua conta. Não é, Bruna? Acabou. E a fé? A convicção daquilo que você não enxerga. Meu Deus. E agora? Sabe o que significa isso? Eu não acredito mais em mim. A fé, resumindo, é confiança 100% em Deus. E como eu confio em Deus? Não consigo. Tem uma pessoa aí que ela é cheia de fé. Olha, essa pessoa aí, meu Deus, mentira. Eu estou pregando para vocês que não tem nenhum ser humano cheio disso ou daquilo. Ele é um homem cheio de Deus. E o Deus na vida dele que faz as coisas. Olha, tem uma pessoa enferma, vão lá chamar o pastor Adilson que ele bota a mão e cura. Satanás, você está repreendido em nome de Jesus. Quem cura é Jesus Cristo. Se o pastor Adilson não tiver, pega um óleo e unge ali e pela fé, Deus vai te usar. Verso seguinte aí, varão. Pela fé os antigos obtiveram testemunho, bom testemunho. Pela fé, verso 3. Pela fé, o universo foi formado pela palavra de Deus. Haja luz, haja. A única coisa na grandeza da criação que Deus fez foi você e eu, que Ele fez com a própria mão dele. Mas o que Ele fez? Imagem, eu sou imagem de Deus. Você é a imagem de Deus. Deixamos de ser criatura de Deus e agora somos filhos de Deus. Então, querido, você vai na universidade. Eu estava na universidade e o professor falou assim: olha, nós temos que levantar uma estátua lá, reverenciar Sócrates, Platão, não sei o quê. Mas por quê, pastor? Professor? Porque eles trouxeram o pensamento, eles fizeram isso, os filósofos. Eu falei, peraí, tem alguma coisa errada aí. Sócrates é 500 anos antes de Cristo. Moisés, 1000 anos antes de Cristo. E Moisés escreveu o Pentateuco. Tem leis lá, Deuteronômio. Não, nunca. Então, peraí.
Se você provar para mim, você vai dar uma aula. Eu dei uma aula lá para os incrédulos. Eu peguei lá e comecei a ensinar a eles que a Bíblia menciona que Moisés veio 1000 anos antes de Sócrates. E se eles têm um pensamento, baseou em quem? Na Bíblia, na palavra de Deus. Não tem nada. Ah, o homem tem 10 milhões de anos. Mentira. A Bíblia diz que o homem tem 6.000 anos. O homem veio do macaco. Como que pode? Só tem um ser no mundo que tem espírito, alma e corpo. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Macaco não tem, querido, a trindade que nós temos. Boi não tem. 11:6. Ah, pastor, o que eu peço para Deus? Um carro novo? Não, peça isso aí, ó. Sem fé é impossível agradar a Deus. E qual é a fé que você deve pedir? Espírito Santo, tome o meu coração, tome a minha vida, faz com que eu seja uma pessoa diferente. Eu só estou dando cabeçada na vida, então eu preciso entender que eu não estou sendo guiado pelo Senhor, porque Deus guiou Moisés e a comitiva durante 40 anos no deserto. Aí alguém falou assim: ó, Moisés, vou enviar um anjo para você. Ele falou: não, se o senhor não foi comigo, eu não vou. Faça isso aí amanhã, às 4 horas da manhã, 5 horas que você acordar, você diz: Senhor, se o senhor não for comigo hoje, eu quero ficar aqui em casa, esperando a tua presença, eu quero falar contigo. Queridos, eu quero falar para vocês algumas pessoas que tiveram encontro com Deus. A mulher samaritana se encontra em João capítulo 4. Eu vou falar o versículo 26. Essa mulher samaritana, ela era uma mulher da vida. Ela tinha tudo. Mas ela teve um encontro com Jesus Cristo. E ela perguntou, Jesus falou assim: o Messias virá. E ela perguntou: mas eu sei que ele virá assim, assim. Jesus disse: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Guarde esse versículo. João 4, 26. Jesus teve um encontro com uma mulher que havia tido 5 maridos. Agora eu vou falar do homem que era o principal dos judeus, fariseus. João 3:1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, principais dos judeus. Esse homem foi ter com Jesus de madrugada. Mestre, o senhor faz tanta coisa, quantas pessoas é encantada com a obra de Deus, é fascinada de ver pastores usando, pastores que Deus usa, levitas, mas ela mesmo não teve. O senhor só pode ter vindo de Deus. Aí Jesus responde para ele, verso 3: eu te digo, se você não nascer de novo, o fato de você estar na igreja, o fato de você dizimar, o fato disso, o fato da sua casa estar desse jeito,
que ninguém sabe, mas Deus sabe. Querido, precisa algo na sua vida. Para mim, uma das maiores conversões da Bíblia é de Nicodemos. Ele tinha tudo. Aquela mulher não tinha nada. Ela teve um encontro com Deus. E Jesus disse: eu sou o Messias. E ela já saiu gritando para todo mundo. Mas esse homem era principal dos judeus. É muito difícil esse homem ter se convertido, mas ele procurou Jesus na madrugada. Quer um conselho do pastor Adilson? Acorde de madrugada. Procure Deus. Você vai encontrar. João 8, 3. Achar uma mulher em pleno adultério. Querido, em pleno adultério ela estava nua. Levaram aonde? Eles, aos pés de Jesus. Pegaram as pedras para matar. Essa mulher representa eu e você. Se você não tiver a convicção que você é o pior do que essa mulher, porque às vezes você está fazendo, ninguém está vendo. Aquela mulher estava fazendo escondida, mas ela foi surpreendida, ou seja, estava fazendo escondido. E quando chegou aos pés de Jesus, Jesus falou o que para ela? Vá, acha aí varão, e não 11, peques mais. Alguém te condenou? Quem te condena é o diabo. Ele faz tudo para você. Ele veio para matar, roubar e destruir. Alguém te condenou? Eu também não te condeno. Mas ela foi pega em adultério. Vá e não peques mais. Eu vou falar de 3 pessoas aqui, para você entender o que eu estou ministrando. Quem sabe você encaixa numa delas. 2 Reis 5:1. Esse homem era honrado, poderoso, isso, aquilo, porém leproso. Leproso é símbolo do pecado. Ou seja, esse homem tinha tudo, mas não tinha a graça de Deus. Era leproso, ia morrer. Só que ele encontrou Deus. Nós conhecemos a história de Naamã. Ele foi limpo, foi curado. Lucas 18:18. Aqui tinha uma pessoa que tinha tudo para morar no céu. Um homem de destaque. Em outras linguagens fala um príncipe. Perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse: olha, você faz isso, faço aquilo. Assim, muitos adentram a igreja. Assim, muitos amigos meus, que me vê pregando, João, tem essa ideia desse jovem rico. Ele se intitula de bom. Ele, na sua balança, ele diz: eu sou tão bom que vou morar no céu. Mas Jesus disse: olha, ainda te falta uma coisa. O que faltava naquele homem? Deus.
Deus. Então, Naamã, leproso, foi curado. Esse tinha tudo, um homem bom, um homem que fazia isso, que fazia aquilo, mas não tinha Deus, não reconheceu Jesus como Deus. E o terceiro, que eu quero passar para vocês, Tiago, capítulo 1, verso 1. Agora eu posso pregar sobre Tiago. Servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. O que Tiago pregou? O que a epístola de Tiago fala com você e comigo? Tiago 1, verso 2, ele já inicia a epístola dele dizendo: tenho por motivo de grande alegria o fato de passar por várias provações. 3, a prova da fé. Querido, quando eu sou provado, quando você é provado, vai sair de você. Se você é um crente meia boca, se você é um crente que anda de joelho. Eu vou tentar explicar para você. Prova não foi feito para condenar ninguém, e sim para aperfeiçoar. Quem disse isso? O incrédulo, o homem que teve um encontro com Jesus Cristo. Ele disse: olha, eu fui isso que você é hoje. Capítulo 2 de Tiago, verso 14. Se alguém disser que tem fé, como é que pode alguém ser cheio do Espírito Santo e não ter obras? Não pode, não existe. Não existe. Pastor, eu sou um homem cheio de fé. O que é que você faz para Deus? Nada. Você me desculpa. Você acha que tem fé. Porque uma pessoa cheia de Deus, ela incendeia o mundo. Tiago 3,17. Volta no 16 aí. 15. Tem pessoas que ela é uma boa pessoa, bom marido, bom pai, bom filho, cheio de instrução. Eu fico imaginando um juiz que está ali julgando, e ele se torna um juiz iníquo. Eu fico imaginando um policial que está ali para repreender o crime e se torna um corrupto. Eu fico imaginando um médico que foi formado para salvar e mata uma criança com um aborto. Queridos, essa instrução e essa sabedoria que essas pessoas se gabam de ter, ela é terrena e demoníaca. Verso seguinte, Tiago está dizendo isso, alinhando quem? A igreja.
A pessoa está cheia de Deus, mas é uma pessoa que tem inveja. Abre a boca para ferir outras. Pastor, mas isso é lá para o mundo? Não, eu estou pregando aqui. Estou pregando aqui. Verso 17. A sabedoria que vem do alto é pura, pacífica, amável, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Queridos, chegamos no tempo, e eu quero dizer para você que ágatos são homens. Não importa como você chegou aqui, não importa o que você era, se era um adúltero, se era um bêbado, se era isso ou se era aquilo. O tempo é hoje. O tempo é hoje. E quanto mais, pastor, será, eu digo a vocês, quanto mais você aproxima de Deus, quanto mais Ele vai mexer no seu orgulho. Ele vai mexer no seu egoísmo. Ele vai mexer na sua altivez. Quanto mais você distancia de Deus, mais você vai ser ovacionado, aplaudido. O homem que sobe aqui, nesse púlpito, e usa essa tribuna aqui, usa esse púlpito, para massagear vidas aqui, dizendo, olha, você tem o perfil do jovem rico. Um dia, pela misericórdia de Deus, você vai ser salvo. Mentira. João 3, vamos ficar em pé, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Está aqui, queridos, a prova que nós estamos fazendo agora na Santa Ceia. Deu o seu Filho para que nele crê e não pereça, mas tenha vida eterna. 17, Luan, me ajuda, Luan. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Está aqui a prova. Verso 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê está condenado, porque não creu no nome do Filho unigênito de Deus. Queridos, eu tenho encontrado pessoas que é devota disso ou devoto daquilo. Eu digo para elas assim: você tem uma Bíblia na sua casa? Não. Então eu vou colocar 3 versículos para você. João 3, 16, 17 e 18. Leia, leva para quem você quiser levar. E depois você volta a mim e diz que alguma coisa aí está errado. Porque nessa outra coisa que você acredita, não vai te levar. Pode levar você para onde você quiser. Menos João 14, 6. Só existe um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.